Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, para a gente fechar nossa parte de ecologia, para a gente fechar nossa parte de bioma, só o que faltou? Biomas brasileiros. E também o mais interessante da parte de biomas, porque é nacional e porque a gente tem uma biodiversidade maravilhosa e um conjunto de biomas sensacionais. Beleza? Então vamos lá. Primeiro bioma que a gente vai ver, Mata Atlântica, tá? A Mata Atlântica ela vai ter um clima quente e úmido, tá? Similar à floresta tropical equatorial. Repara aqui a distribuição da Mata Atlântica no Brasil. Essa região aqui, tá? Até lá na parte nordeste do país. Ela vai quase da pontinha do sul do nosso país, do sudeste aqui, até lá o nordeste, beleza? É, existe um alto índice pluviométrico na Mata Atlântica, assim como florestas tropicais e equatoriais normais, e existe a presença de uma cadeia montanhosa, uma cordilheira montanhosa nessas regiões de Mata Atlântica que impedem que a chuva que vem, as massas de água, perdão, as massas de ar que vêm lá do oceano cheguem até a região central do Brasil. Essa parte aqui central do Brasil é o Cerrado, que lembra que eu falei para vocês? Na verdade, ainda não falei, vou falar. É uma região quente e seca, similar às savanas africanas. É porque existe uma cordilheira de montanhas aqui nessa região que forma uma barreira impedindo que essas massas de ar carregadas cheguem a descarregar essa água toda na região central do país. Tá? Então, isso daí é o que a gente chama de efeito orográfico. Né? Você tem uma barreira de cordilheira de montanhas grandes que impedem que essas massas de ar consigam passar. Então, o que elas fazem? Elas estão extremamente densas, carregadas com água, elas batem nessa barreira e precipitam. Aí elas diminuem um pouco a densidade e elas aumentam o tamanho. Aí elas batem de novo na barreira, não conseguem passar, precipitam. E vão fazendo isso. Aí quando a massa de ar consegue passar, ela já está seca, sem levar quase água nenhuma a essa região. Por exemplo, aqui em cima da Caatinga e aqui central do Cerrado. Beleza? Tornando essas regiões da Serra da Mata Atlântica muito mais úmidas e muito mais chuvosas. Beleza? Decomposição da matéria orgânica é acelerada nessa região. Você tem um solo que fica entre o solo de uma floresta tropical equatorial normal, que ele é relativamente pobre, e um solo um pouco mais rico. Dessa Mata Atlântica, da nossa Mata Atlântica, é um pouco mais rico do que o solo de uma floresta tropical equatorial convencional. Nossa Mata Atlântica é aquela floresta de encosta, é justamente por causa dessas cordilheiras de montanhas. É umbrófila porque ela é sombreada, é densa porque tem muita vegetação, e ela é latifoliada porque tem folhas, plantas com folhas largas, tá? A única diferença aí dessas terminologias todas para, por exemplo, o nosso bioma Amazônia, é que a Amazônia não é floresta de encosta, não é mata de encosta. Não tem essas barreiras assim. Beleza? Mas a Amazônia também é latifoliada, ombrófila, densa. Tá? E é o bioma mais degradado do país. Tá? Primeiro porque é o bioma que é mais ocupado por centros urbanos. Tá? Se você colocar aí a distribuição das pessoas do nosso país é completamente desproporcional. Você tem um acúmulo muito maior de pessoas nas regiões do bioma da Mata Atlântica do que em qualquer outro bioma do nosso país. Beleza? E é a região mais degradada justamente por questões de urbanização. Beleza? Aqui você tem algumas imagens de, por exemplo, árvores da Mata Atlântica, aqui uma bromélia, que é uma planta epífita, característico de ambientes onde você tem um, uma floresta extremamente densa. Aqui o mico-leão dourado, que é endêmico, é característico da Mata Atlântica, e aqui a gente tem uma capivara, tá? Que é bem característica da Mata Atlântica também. E aqui, ó, o que eu estava falando para vocês, essa daqui é a área original da Mata Atlântica, tá? A Mata Atlântica chegava aqui, ó, quase lá no Distrito Federal, tá vendo? Chegava a regiões extremamente para dentro do nosso país, tá? Essa daqui é a distribuição original da Mata Atlântica, sei lá, em 1500, tá? É, quando o Brasil foi descoberto, digamos assim. E aqui a gente tem a distribuição da Mata Atlântica
hoje em dia. Olha a diferença. Em verde, a gente tem a Mata Atlântica. Olha só o que resta para a gente. Alguns estudos apontam que resta em torno de 7 a 12% da área original da Mata Atlântica, atualmente no nosso país. Beleza? Próximo bioma, Amazônia. O bioma amazônico ele vai ter também um clima quente e úmido e um alto índice pluviométrico, tá? Só que o índice pluviométrico da Amazônia é tão elevado, é muito maior do que a Mata Atlântica, por exemplo, que chove o ano inteiro. E existem alguns relatos, aí eu não sei dizer também a veracidade, é que as pessoas que vivem no bioma amazônico chegam a marcar as coisas, tipo assim, para antes da chuva ou depois da chuva. Porque é quase certeza que vai chover todo dia. Aí eu não sei se o pessoal fala isso de uma forma pejorativa, como piada e tal, ou se realmente é assim. Mas eu já ouvi falar algumas vezes que o pessoal chega a brincar falando, para antes da chuva ou depois da chuva, por conta do elevado índice pluviométrico. Beleza? É o nosso maior bioma, tá? Em termos de área. E esse bioma ele não é exclusivo do Brasil, né? Ele se estende para cá, para outros países, né? Ocupando regiões de outros países. Mas em termos de território, de área aqui, ele é o maior bioma brasileiro. Beleza? O solo vai ser pobre em nutrientes, ficando restrito à superfície. É aquilo que eu falei comum às florestas tropicais equatoriais. É a serrapilheira. A superfície daquela matéria que está em decomposição, ela é rica em nutrientes, só que não chega, não dá tempo de incorporar aqueles nutrientes que estão sendo decompostos no solo, porque as plantas têm uma elevada necessidade de absorção de nutrientes, porque você tem uma densidade absurda de plantas ali. Então as plantas estão competindo a todo momento também por nutriente. Tá? Não dá tempo desses nutrientes serem incorporados ao solo. Por isso, quando você impacta uma região dessa, você vai lá e desmata aquilo, você vai lá e queima aquilo, para aquela floresta retomar ou voltar a ser como era, aquele processo que eu falei de sucessão ecológica para vocês, sucessão ecológica secundária, é quase inexistente. É quase que não acontece. Você tem que levar muito, muito tempo. Porque basicamente toda a matéria que deveria, em teoria, estar no solo, num outro bioma qualquer, está, na verdade, incorporada à vegetação, às plantas. Quando você retira aquilo dali, você retirou basicamente toda a matéria em termos de nutrientes, compostos orgânicos daquele ambiente, daquele bioma. Tá? Você encontra uma estratificação vegetal, que é aquilo que eu já falei para vocês. Aqui, só para vocês terem um referencial, ó, uma pessoa e um tronco de uma árvore. Existem árvores muito maiores. Você fala uma castanheira do Pará, você precisa aí de, se eu não me engano, umas cerca de 6 a 8 pessoas para conseguirem abraçar o tronco de uma castanheira do Pará. Árvores que passam dos seus 60 metros de altura, 65, chegam até 70. Obviamente não são as maiores árvores do planeta. Você tem aí, por exemplo, as sequoias, que são no grupo das maiores árvores do planeta. Tá? Chegam a 100, cento e poucos metros de altura. Tá? As sequoias são características de florestas temperadas, que a gente já falou em biomas mundiais, beleza? E a bacia amazônica é o maior reservatório de água doce do planeta. Isso é importantíssimo. Vocês não sabem o quanto isso é valioso. Ou às vezes até sabem, né? Mas é sempre importante reforçar isso, tá? Já foram feitas por diversas fontes, diversos institutos, uma pesquisa de que em um futuro bem próximo o valor do litro da água, o valor num barril de água vai ser maior do que o valor de um barril de petróleo. Beleza? Água potável, né? Água doce, igual a gente tem na nossa bacia amazônica. E já existem vários países tentando, é, como é que eu posso dizer, se aproveitar disso, tentando comprar esses reservatórios aí que a gente tem e essa bacia amazônica, reivindicar. Eu não sei qual que seria o termo adequado, né? Mas enfim. Repare aqui também uma coisa interessantíssima. Isso daqui é um ambiente alagado, tá? O bioma Amazônia ele é composto por três grandes áreas ou três tipos de mata. É a mata de terra firme, que é a mata seca, que nunca é alagada. A gente tem o igapó, que é a mata que está sempre alagada, tá? Então, se você chegar nas regiões baixas da Amazônia, você está olhando isso aqui, você pensa, um arbusto aqui, uma plantinha. Se você mergulhar aqui, você vai ver que isso aqui é uma árvore de, sei lá, mais de 2, 3 metros de altura.
E isso aqui que você está vendo para fora é só a copa da árvore. Isso aí são as regiões de Igapó, que é mata alagada, tá? E você tem as regiões de várzea. O que são as regiões de várzea? São regiões que, em metade do ano, que é a metade mais chuvosa do ano, elas vão estar alagadas. E na outra metade do ano, que é a metade mais seca, você vai ter essas matas de terra firme. Então, três tipos de matas diferentes: de terra firme, mata seca, que nunca é alagada. Essas são as partes mais altas da floresta amazônica. Você tem as regiões de várzea, que são regiões que metade do ano vão estar cheias de água, outra metade do ano vão estar sem água, tá? Dependendo do índice pluviométrico. E as regiões de igapó, que estão sempre cheias, são as matas alagadas, tá? Cuidado para não confundir igapó com igarapé. Igarapé é um córregozinho, um riozinho, um riachinho fininho, perto de uma nascente, tá? Ou um ramo de um riozinho, né? Um afluente de um riozinho. Mas Igapó é a mata alagada, beleza? Temos aqui a onça pintada, que é a característica lá da nossa Amazônia, tá? A ocorrência dela chega até o Pampa, desculpa, gente, chega até o Pantanal, tá? Existem registros históricos que diziam que chegava até o Cerrado, agora cada vez menos, ainda mais com a atividade de agropecuária sobre o Cerrado e a Amazônia, né? Elas estão cada vez mais restritas a esse bioma. E aqui você tem uma região, aqui uma imagenzinha aérea mostrando como é que é extremamente densa essa floresta, tá? Nosso próximo bioma, o Cerrado, tá? Repare aqui, ó. A distribuição dele é mais central no nosso país, clima quente e seco, baixa umidade do ar, e é um ambiente que é similar ao que a gente chama de savana, tá? É uma característica como se fosse da savana. É um ambiente então onde você tem algumas árvores que são bem espaçadas e uma grande região de mata, de gramínea, de capim, tá? Basicamente bem similar ao que seria a savana, por isso que alguns autores chamam o cerrado de savana brasileira, tá? Então essas árvores separadas por gramíneas, o solo ele é tóxico porque ele é rico em alumínio, tá? Então para que você consiga fazer uma plantação nesse cerrado, plantação de soja, plantação de algodão, plantação do que for, você tem que corrigir essa acidez do solo. Essa acidez se deve à grande quantidade de alumínio presente no solo. Então tem que fazer um processo chamado de calagem. O que é a calagem? É você adicionar adicionar cal a esse solo para você corrigir o pH do solo. Beleza? E aí a nossa caatinga. Gente, a caatinga é um dos biomas que eu acho mais sensacionais, tá? A caatinga que fica aqui em cima, na região nordeste, aqui a partezinha da frente dela, em relação ao Oceano Atlântico, seria de Mata Atlântica, aquela cordilheira de montanhas que eu disse, que barra as massas de ar que tentam chegar aqui para chover. Beleza? Por isso que o clima é quente e seco, tá? E baixíssima pluviosidade nessa região, tá? Então, os animais e as plantas são extremamente adaptados a esse clima seco, que é aquele xeromorfismo que eu falei para vocês. Xero vem de seco, esse morfismo vem de forma. O solo é extremamente rico. Nicolas, como é que o solo é rico se não nasce nada? Não nasce por falta de água. Se você tiver uma irrigação ali, se você tiver oferta de água, vai nascer de tudo, porque o solo é extremamente rico nessa região, tá? Você tem um grande número de espécies endêmicas. O que quer dizer essas espécies endêmicas? São espécies nativas que só existem naquela região e não existem em outra região. Ou as condições desse bioma são tão características que as espécies que são endêmicas ali, elas só conseguem existir ali, em nenhum outro lugar, tá? E você tem aqui um bioma exclusivamente brasileiro. Os outros biomas, eles fazem não sei se o termo seria fronteira, mas eles se estendem para outros países e outras regiões. Eles não são exclusivamente brasileiros. Já a Caatinga é. Beleza? E esse Caatinga quer dizer Mata Branca. Quer dizer Mata Branca porque no período de verão aquilo está extremamente seco e você vê aquilo tudo seco, 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 fica tudo claro, uma mata clara.
beleza? E o mais interessante da caatinga é que ela é extremamente adaptada a um evento de queimada. Então, de tempo em tempo, existe naturalmente eventos de queimada da caatinga, que eles vão favorecer o surgimento de novas plantas após o período de queimada. Isso eu acho sensacional, extraordinário. Você tem eventos de queimada naturais da própria caatinga que garantem que novos brotos de novas plantas, novas sementes tenham a oportunidade de germinar, de brotar, de surgir, que não tinham anteriormente do fogo. Então você tem sementes que a casca dela vai ser tão densa, tão rígida, que ela depende do fogo queimar a casca para ela germinar. Olha que adaptação sensacional a esse ambiente, tá? E uma parada também muito interessante é que o pessoal chama de mata invertida ou mata de cabeça para baixo. Porque se você for analisar, as árvores são com os galhos todos retorcidos, com casca bem grossa e tal, mas elas são baixinhas. Se você for analisar a raiz, as raízes se propagam, se ramificam, se aprofundam. Então ela dá a impressão de que é uma mata, é uma árvore que está de cabeça para baixo. Então alguns autores chamam de mata invertida ou mata de cabeça para baixo, porque as raízes têm que ser profundas para atingirem o lençol freático para conseguir obter água. Beleza? Ou as plantas, como adaptação xeromórfica, armazenam água dentro delas, tipo cactus, tá? O cactus armazena água aqui nesse caule dele, que é chamado de cladódio. Beleza? Aqui eu tenho um tatu, aqui eu tenho cactus, aqui eu tenho um lagarto. Beleza? E aí o nosso Pantanal, tá? Nosso penúltimo aí para fechar os nossos biomas. Na verdade não, né? O Pantanal, o Pampa e eu vou trazer ainda alguns outros biomas. O Pantanal basicamente é uma planície alagada, tá? É uma região plana que ela fica parcialmente alagada e em períodos de chuva ela chega a 80% da sua área ficar alagada. Tá? Ela está localizada no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E você tem 4 momentos distintos de cheia, tá? Período de chuva, de vazante, seca e enchente. O que é isso? Período de cheia, depois você vai ter o período vazante, que é o período após a cheia, quando você está diminuindo aquelas áreas alagadas. Aí você tem um período de seca, que vai seguir por um período enchente. Após o período enchente, cheias. Beleza? Aí aquelas imagens que vocês já viram do Globo Rural ou de alguns programas de televisão assim, que os boiadeiros vão tocando aquele grupo de gado para atravessar assim áreas extremamente alagadas. Eles acabam perdendo alguns bois com essas travessias aí. Esses alagamentos são durante os períodos de chuva, como eu já falei. Você tem presença de gramíneas, arbustos e palmeiras nessa região, mas também a presença de árvores de floresta tropical. Beleza? Porque repara aqui, ó, você tem a floresta amazônica aqui, e aqui, ó, você tem um Pantanal. Você tem uma proximidade muito grande do Pantanal com a floresta amazônica. E como você tem uma região extremamente alagada, se você tem uma certa temperatura elevada, calor, quente, que é o caso ali, você tem condição de aumentar a sua biodiversidade e a sua biomassa. Beleza? Verão quente e úmido, inverno fica frio e seco. Beleza? Aqui eu tenho umas capivaras, aqui eu tenho um jacaré e aqui eu tenho as regiões de planície alagada. Beleza? Você tem outras coisas características também, como a piranha, característica dessa região e da região amazônica, né? Você tem a sucuri, que é uma cobra grande pra caramba, né? Que é dessa região aqui, também da região amazônica. Beleza? Aí os pampas, que são planícies de campos. São grandes campos temperados, os nossos pampas, que ficam nessa região sul do país aqui. Tá? Você tem um clima é, tropical, perdão, tropical não, você tem um clima temperado, tá? Você tem um predomínio de gramíneas ali, pequenos arbustos e algumas árvores, dependendo da região que você estiver falando. O solo é fértil e, como é um clima temperado, as 4 estações são bem definidas. Você tem um verão com temperaturas altas chegando até 35 graus e um inverno com temperaturas baixas que podem atingir temperaturas negativas. Beleza? Essa região sul do país, assim como essa região aqui do Pantanal, você tem grande quantidade de criação de gado.
tá? Aqui eu tenho uma jararaca, aqui eu tenho uma raposa do mato, beleza? Representados. Você tem grande número de plantação de ervas aqui também, tipo erva mate, que é usado para fazer chimarrão, essas coisas assim, bebidas típicas dessa região. Você tem plantações, como você tem um clima bem próximo das regiões temperadas do hemisfério norte, você tem plantações de uva nessa região, vinícolas e tudo mais. Beleza, galera? E aí, por fim, fechando alguns outros biomas, tá? Que alguns autores classificam como novos biomas, novos entre aspas, tá? Porque não são novos, mas são classificados recentemente como biomas. Você tem a mata dos pinhais, que é também chamada de mata das araucárias. Você tem a mata dos cocais. Essa mata das araucárias é uma vegetação predominante de araucária, que é um pinheiro. Por isso que é chamada de mata dos pinhais ou mata de araucária. Ela está nessa região aqui, ó, entre o Pampa e a Mata Atlântica. É como se fosse uma transição entre Pampa e Mata Atlântica na região sul. Beleza? A Mata dos Cocais você encontra nessa região de transição aqui, ó, de Caatinga, Cerrado e Amazônia, tá? Esse trechinho aqui, ó, no norte, para quase nordeste aí, essa regiãozinha aqui, ó, pegando três biomas, pegando Caatinga, Cerrado e Amazônia, beleza? É a Mata dos Cocais, beleza? Aí, como coisas típicas da Mata dos Cocais, você tem as palmeiras, que eu gosto de falar uma coisa que ajuda vocês a lembrarem, que é o BBC. Tipo BBC, aquela canal de televisão. Então, você tem Buriti, Babaçu e Carnaúba, tá? São três palmeiras típicas dessa região, tá? Normalmente vocês veem isso propaganda da tipo Natura, Boticário, com óleos de não sei o que lá, enfim, desses cosméticos, tá? Aí é dessa região aí que a gente chama de Mata dos Cocais. E os manguezais, tá? O manguezal, que vai ser toda a nossa região costeira, tá? Esses manguezais vão estar localizados em toda essa região aqui, ó, que beira o Oceano Atlântico, nossa região costeira. Ele é o que a gente chama de um ambiente de transição, tá? E ele é caracterizado por plantas que têm raízes de escora, que são essas raízes aqui, e raízes respiratórias, que vão sair de dentro da água e do solo para que realizem trocas gasosas. Beleza? Esse é um ambiente extremamente rico em nutrientes, beleza? Por isso que ocorre uma constante decomposição nessa região que consome todo o oxigênio ali presente. Aí acabou o oxigênio, acabou a decomposição aeróbica, parte para uma decomposição anaeróbica. Essa decomposição anaeróbica, diferente da decomposição aeróbica, não libera gás carbônico, libera compostos sulfurosos, que tem um fedor assim, um cheiro de enxofre, cheiro de ovo podre. Por isso, quando você passa no mangue, ele fede tanto. Não é que ele está mal cuidado, que ele está com esgoto e tal. Ele pode até estar impactado com esgoto e tudo mais, mas naturalmente ele vai feder por conta disso. Beleza? É uma região extremamente rica também em termos de biodiversidade. Galera, era isso de biomas, tá? Fechamos aí agora biomas brasileiros. Qualquer dúvida eu peço que vocês anotem aí para mim, entrem em contato, tá? O importante é esclarecer as dúvidas. Esse ficou um pouquinho mais extenso, mas foi só para fechar esse pacote aí. Qualquer coisa pode entrar em contato. Um grande abraço e bons estudos!